muito feliz, irmão, de poder conhecer mais um pouco. Eu gosto quando alguém me chama para visitar alguma igreja. E dizem que recordar é viver, né? Hoje eu moro em Petrópolis, mas eu sou aqui de 3 dias. E eu estava ouvindo o irmão ali falar quando a gente chegou. Eu também, por algumas vezes, eu não nasci em berço evangélico. Muitas das vezes eu estive aqui no Riachuelo, porque ninguém na minha casa conhecia a palavra. Mas os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Eu já fui de samba, já saí de desfile de escola de samba na época que eu morava aqui. Funk, então nem se fala, eu gostava muito, irmão. E pensa numa pessoa que imaginava ser qualquer coisa um dia, menos crente. Era eu. E eu dei um bocado de trabalho para os meus pais na época. Meu pai também é bastante conhecido aqui ainda. Ele mora lá agora, mas alguém aqui de repente conhece o Badu, meu pai também é do Badu. Então meu pai era muito conhecido em 3 dias. E eu vivia em Seresta, na sexta-feira, lá na Independência. Irmãos, mas o agir de Deus, ele é de repente. A palavra de Deus diz, irmãos, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, ele nos livra de todas. Eu não vou enfadar os irmãos, mas eu vim aqui e eu vou fazer jus à minha oportunidade. De repente, hoje, você pode estar achando assim, Senhor, mas até quando eu vou continuar nessa situação? Porque, irmãos, eu ia para baile, eu ia para funk, eu preciso de lugar, mas eu não ia muitas das vezes porque eu queria, eu ia porque eu me sentia feliz durante só um momento. Mas era uma alegria muito momentânea. A maioria das vezes eu estava rodeada de pessoas, mas eu me sentia sozinha. E na vida da gente, irmãos, quando você não tem Jesus, existe um espaço que só Deus ele pode preencher. E às vezes a gente procura essa felicidade em tantos os lugares, mas a gente não encontra. Por quê? Porque não olha para a cruz. Esse amor que a gente tanto procura para preencher a nossa vida, ele está na cruz. Quando você olha para a cruz, você esquece de todo o resto, de todo o sofrimento, de tudo que você passou. E quando eu menos imaginei, foi da noite para o dia, né? Foi igual o Gênesis. O haja de Deus na minha vida foi de repente. Deus disse assim, ó, haja luz e houve luz. Do nada, irmãos. Eu saí daqui um dia determinada a ir embora de 3 dias, com a cara e a coragem. Eu não tinha dinheiro nem de passagem. Porque quando Deus ele quer fazer, ele não vê a sua condição. Ele coloca a condição dele. Porque eu não posso fazer nada por ninguém aqui. Mas Deus pode fazer tudo. Irmãos, pensa em uma adolescente. Eu saí daqui, eu tinha 18 anos. Hoje eu estou com 40 anos. Cheguei em Petrópolis, eu dormia no chão. Chão, que eu digo assim, ó, chão liso. Não tinha uma conchinha, não tinha nada. E pensa num lugar frio, é aquele lugar. E aqui é muito quente, né? Lá é muito frio. Porque Deus, quando ele muda tudo, irmãos. Até o clima ele muda. Ele torna tudo favorável. E me colocou num lugar onde eu jamais imaginei colocar os meus pés. Eu era uma adolescente muito... achava que eu podia muita coisa. Porque eu trabalhava, comecei minha vida muito nova, trabalhava na City College, vocês devem conhecer. Comecei a costurar lá, eu tinha 12 anos. Então eu achava que eu podia, que eu era, que eu fazia. Mas quando Jesus ele colocou os olhos dele sobre a minha vida e resolveu me chamar, ele me mostrou que eu não posso nada, eu não faço nada se ele não estiver presente. E sabe por que ele me tirou daqui e me levou para lá? Porque eu tinha um orgulho que muitas das vezes impedia Deus de trabalhar. E existem pessoas, eu espero que essa palavra que serviu para mim, ela sirva para você. Existem pessoas que o orgulho delas, eles têm que sair, porque senão Deus ele não tem como operar. Porque para você rir, primeiro você tem que chorar. Se você não for fiel no pouco, Deus ele não vai te colocar no muito. Apesar de eu viver rodeada de pessoas, eu sempre tive muito poucos amigos. Porque eu prefiro ser amada, odiada pela verdade do que amada pela mentira. E se tem uma coisa que eu nunca tive medo é de falar a verdade, irmão. Se eu não tenho que falar, eu fico quieta. Então, quando você fala o que ninguém quer ouvir, raramente você vai andar a gente te bajulando. Eu nunca fui uma pessoa muito bajulada. Eu sempre fui uma pessoa muito observada. Porque quando você faz o que ninguém faz e fala o que ninguém tem coragem de falar, você não é muito amado. Mas Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito e em verdade. Porque para ter o que ninguém tem que fazer o que ninguém faz. E hoje em dia, irmão, ninguém quer fazer o que ninguém faz. Ninguém quer levantar para orar de madrugada, onde a filha é menor. Ninguém quer lembrar
do amor que tem que ter ao próximo. Hoje em dia ninguém quer dividir o pouco que tem porque acha que vai faltar. Deus, ele não é Deus de miséria não, irmão. Deus, ele sabe o que faz. E quando ele chama, ele capacita, ele sabe para que ele te chamou. Por um determinado momento eu dormia no chão. Eu nunca vivi de canequinha em canequinha na porta de ninguém. Porque quando eu coloquei os meus pés na igreja, o primeiro versículo que Deus falou comigo, se eu não me engano está em Salmo 37, se eu não me engano, irmãos, agora eu não me recordo bem. Fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi na minha descendência o justo me digar o pão, né? Eu sou descendência da e eu sabia, eu coloquei no meu coração. Se Deus me tirou de lá e me trouxe para cá, é porque algo ele tem a fazer. Só que eu não posso continuar sendo a mesma pessoa. Porque quando você resolve servir a Jesus, o evangelho é renúncia. Você tem que renunciar. Porque se você não renunciar, as coisas não vão acontecer. Pode todo mundo estar indo para a direita, vai para a esquerda. Porque o evangelho é renúncia, você tem que andar na contramão. Dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Porque quando eu morava aqui, disseram que aquilo ali acabou, não tem mais jeito não. Olha a roupa que ela anda, olha o jeito que ela fala, olha as amizades que ela tem. Mas Deus tem um propósito. Aquela época fez parte da minha história. Ninguém caiu aqui de paraquedas. Eu não sei se todo mundo que está aqui já é evangélico, batizado, aceitou a Jesus. Mas não saia daqui da mesma forma que você entrou. Porque Deus, ele não te trouxe aqui à toa. Da mesma forma que Deus, ele tem feito na minha vida, ele tem muita coisa para fazer aqui na vida de vocês. Irmãos, a promessa de Deus é que nós sentaríamos no meio de príncipes, de princesas. Glória a Deus. Eu não tinha condição disso, mas Deus já me levou, já me colocou em lugares que nem eu imagino. Pensa numa pessoa que vive de milagre, sou eu. Eu não tenho vergonha de falar isso não, irmão. Vergonha é você comprar e não pagar, falar e não fazer, querer ser igual o irmão que compra e não paga, não tem vergonha de dever. Agora, você querer seguir a Cristo, isso não é vergonha, nem nunca foi. Deus vivo. Oh, glória. Não coloque isso na mente, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Hoje quem me vê não diz que eu era quem eu fui. Mas eles toda vez que lembram e olham para mim, são obrigados a reconhecer a glória de Deus na minha vida. Glória a Deus. Porque aquela Aline que eu fui, não é a mesma que está aqui hoje. Mas não porque eu fiz nada. Porque Deus olhou para mim e achou graça em mim. Então, se hoje você entrou aqui, que não conhece o Evangelho, não saia daqui da mesma forma. Porque Deus tem coisa grande a fazer na sua vida. Glória a Deus. Ele tem algo que você atualmente nem imaginou. Os seus ouvidos nunca ouviram, os seus olhos nunca viram o que tem preparado para você. Glória a Deus. Então, aprende a entender o dia de hoje. Não sofre por causa do amanhã, porque o amanhã só pertence a Deus. E se Ele tem te abençoado hoje para você, acordou vivo, chegou até aqui, já é vitória. Quantos queriam estar no nosso lugar? O presídio está cheio de pastores, de missionárias, porque um dia estiveram aqui, não vigiaram, caíram. Então você que está de pé hoje, cuide para que você não caia. Não desperdice a tua oportunidade, porque pessoas hoje dariam a sua própria vida para estar no nosso lugar. E se Deus te trouxe aqui é porque Ele tem te poupado. Ele tem preparado algo para você. Entra no querer de Deus sem medo. Mergulha de corpo inteiro. Eu posso te falar por experiência própria. Ele não vai te despedir de mãos vazias. Eu vou agradecer a minha oportunidade e peço que toda vez que os irmãos orarem, lembra de mim. Porque ainda assim eu careço de muita oração. Porque os dias têm sido maus, não tem sido fácil para ninguém. Mas se Deus te chamou, honre o teu chamado. Honre o teu chamado. Porque Ele não é filho do homem para se arrepender da promessa que Ele fez sobre a sua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, pastor, porque se deixar também prega.